Olá, seja muito bem-vindo ao Bisocial. Eu sou o Matheus e nos próximos encontros a gente vai criar um projeto Vue.js, onde que a gente vai utilizar essa tecnologia, o Vue.js, para consumir uma API REST de Python, no caso o Django, que já está salva lá no meu GitHub. Ela já é uma API pronta, que está, no caso, pronta para ser consumida, tá? Só não tem uma, digamos assim, uma carroceria para funcionar em cima daquele chassi já pronto, que aí a gente pode desenvolver o front-end, que no caso seria com Vue.js, React, Angular, entre outros frameworks. A gente vai fazer o teste desse consumo dessa API através do framework Vue.js, na versão 3. Então, o objetivo desses nossos próximos encontros é desenvolver esse projeto Vue.js para consumir essa API REST pronta já do Django. Como pré-requisitos, a gente precisa ter o Python instalado com o pip, o instalador, para a gente fazer funcionar o Django, instalar o Django, e o Node.js com o npm para a gente fazer funcionar e instalar o Vue.js e as suas dependências que a gente vai usar. Depende, tá? Se você está no Linux, nas distros com kernel GNU Linux, os comandos eles podem ser um pouquinho diferentes. Nesse caso aqui, o comando de pip geralmente é pip install ou, no caso, pip3 install os pacotes. A gente coloca a flag lá no final, -- break system packages, para ele passar sem dar erros. E geralmente ele pede alguma confirmação, alguma coisa do tipo. A gente coloca essa flag, esse parâmetro no final, e a gente instala o Django DRF, que é o Django REST Framework. Coloquei o Markdown aqui, não vai ser necessário nesse nosso projeto, mas ele geralmente é usado em conjunto com o DRF, Django Filter e o Chords Headers para fazer essa comunicação um pouco mais estruturada com a nossa API REST do Django, nesse caso a API REST do Django, com o Vue.js que a gente vai desenvolver no front-end, tá? Depois disso, você pode instalar o Vue.js com o npm install-g Vue.js_client, tá? Underline não, no caso, /client, tá? Então, nesse caso aqui eu trouxe uma listinha de ordem, tá? Que a gente vai primeiro desenvolver, a gente vai baixar, no caso, a API REST Django que já está pronta. Eu vou clicar aqui, Ctrl clique, eu vou lá para o meu GitHub, que eu vou deixar o link na descrição, se você está me assistindo pelo YouTube. Caso contrário, você pode encontrar esse projeto, esse código, esse link do GitHub lá no meu site, bisocial.github.io. Se você está me assistindo pelo YouTube, provavelmente também o link do meu site estarão. Todos esses links, esses anexos estarão na descrição. Então, esse projeto aqui que eu tenho no GitHub, esse repositório, ele se chama API REST, tá? O link que eu tenho, ele vai direto para a API REST back-end e o projeto front-end que eu já tenho desenvolvido. Então, você pode pegar esse código pronto. A gente vai desenvolver ao longo desses nossos próximos encontros o passo a passo para a gente entender como funciona. A API REST ela já está pronta. É uma API REST que é de músicas, onde que a gente tem aquelas funções básicas do CRUD, que é criar música, editar música, deletar música, ver uma música específica dos dados dela e listar todas as músicas. Então, isso a gente não vai mexer. A gente simplesmente vai baixar essa pasta. No caso, eu venho aqui no repositório API REST, eu posso baixar aqui como zip, tá? Eu não vou usar o GitHub, eu não vou fazer nenhum clone, nada do tipo, eu só vou baixar como zip. Eu baixei na minha área de trabalho, vou extrair essa pasta. Tá? Nesse caso aqui, no momento, esse aqui é um repositório que eu salvo todas as API RESTs, tá? Vou colar ela aqui. Que aí é o seguinte, eu tenho só uma pasta, tá? Que é a Vue consumir API REST, que tem duas pastas dentro. Vou levar ela para minha área de trabalho. Essas duas pastas são o seguinte, a front-end eu vou apagar porque é a nossa API REST já pronta, tá? Aliás, o projeto Vue.js que já está pronto. A Music API REST, essa sim é o nosso API REST. Eu vou dar um Ctrl X para recortar e colar na área de trabalho e apagar as outras pastas. Tudo que a gente precisa é dessa pasta Music API REST. Eu sugiro que você crie uma pasta e coloque essa Music API REST dentro dessa pasta, porque do lado dessa pasta Music API REST a gente vai criar
Como a gente estava vendo antes ali, que eu apaguei o projeto front-end, a gente vai criar o projeto Vue.js. Então, a gente não vai criar o front-end dentro da pasta de back-end. Vai ser duas pastas lado a lado. Nesse caso, eu estou salvando tudo na área de trabalho, mas é importante que você ou faça como eu, salve tudo na área de trabalho e depois mova essas duas pastas, a da PayRest e a do front-end, para dentro de uma pasta separada, que é uma pasta do projeto, ou você já cria a sua pasta do projeto e salva todas essas duas pastinhas dentro dessa pasta. Tá? Tanto faz a ordem, mas é interessante a gente fazer dessa forma. Eu estou no Windows, então vou abrir aqui o terminal, no caso PowerShell, e vou executar cd desktop para entrar na minha área de trabalho. Vamos lá, cd desktop, tá? ls, esse comando também vale para as instruções. cd music API REST. Dentro dele a gente tem todo o código do Django. Code espaço ponto enter, ele vai abrir o Visual Studio Code dentro dessa pasta que a gente estava, que é a da API REST Django. Então, esse aqui é o projeto Django. No Windows, Ctrl, aspas, ele cria um terminal. Nas distros Linux, provavelmente é Ctrl acento agudo, tá? Ou Ctrl Shift, aspas, ele cria um novo terminal, tá? O Ctrl aspas simples no Windows, ele abre um novo terminal ou fecha, tá? Ctrl aspas, ó. Ctrl Shift aspas simples, tá? Ctrl aspas simples ele faz o ocultar ou exibir. Ctrl Shift aspas simples ele cria novos terminais. No Linux é diferente. Ctrl acento agudo ele cria, aliás, ele abre e fecha, ele oculta e abre o terminal, no caso bash geralmente, tá? E Ctrl Shift acento agudo ele vai criar novas instâncias desse bash, desse terminal, tá? Como você pode ver, aqui no PWD, que é o caminho absoluto, a gente está na pasta da Music API REST. Então, a gente tem que estar aqui, ó. ls, a gente vai ver os diretórios que estão aqui do lado. CLS no Windows para limpar a tela, Clear no Linux para limpar a tela, ou Ctrl L para, em ambos, tá? Windows, Linux, né? Para simplesmente ocultar o conteúdo mais para cima, tá? Para deixar o terminal em branco, fazendo scroll até o terminal ficar em branco. Tá. Legal, a gente está aqui. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que preparar o nosso projeto, a nossa API REST, porque a gente baixou lá do GitHub na nossa máquina, tá? A gente não vai usar nenhum editor online, porque a gente vai fazer funcionar o back-end com o front-end. E isso, geralmente, a gente precisa ter um plano pago, por exemplo, na AWS, Azure, GCP ou no IDX, para a gente conseguir executar e fazer se comunicar um servidor de back-end com front-end, para a gente fazer um projeto full stack, como é o nosso objetivo. Então, a gente vai fazer esse projeto na nossa máquina local, exige aí as dependências do sistema operacional da sua máquina, se for Windows é um caso, se for Linux, macOS são outros casos, então terão especificidades que você vai ter que ver de acordo com o seu sistema operacional. A minha ideia era a gente fazer isso tudo online para não depender da base de sistema operacional, mas essas funcionalidades elas são tanto quanto avançadas e configurar ambientes online, por exemplo, uns VS Codes online para a gente criar aí abas de back-end, abas de front-end no nosso navegador, seria um tanto quanto umas etapas desnecessárias que são específicas para aqueles ambientes online. Então é melhor a gente fazer isso na máquina local para entender como é a instalação e para não ter demais dificuldades e para tudo funcionar sem que a gente precise pagar por um plano ou ter especificidades de um serviço em cloud que nas outras cenários reais a gente talvez não teria. Na maioria das vezes não teria, tá? Então é mais interessante fazer dessa forma. Tá. Na pasta do projeto a gente vai executar assim, ó, Python, se é no Linux é Python 3, tá? No caso Windows, Python 3, ManagePy, tem que puxar esse arquivo aqui, ó, quando der um tab ele tem que autocompletar. ManagePy, isso aqui não precisa, tá? Isso aqui é específico do Windows. Primeiro é o Make Migrations. A gente vai construir as migrations do banco de dados e depois a gente vai fazer o migrate para executá-las. Tudo certo. Por fim, eu dei um Ctrl L ali, tá? A gente vai executar o run server, que é para executar o servidor do Django. Eu venho aqui, ó, no localhost 8000, Ctrl clique, ele vai abrir no nosso navegador padrão. A gente pode tirar isso aqui e trocar por localhost 2.8000.
Tá funcionando, tá? Agora se a gente colocar aqui barra API, barra musics, barra, ele vai trazer aqui, ó, o consumo da API. É um front-end, tá? Esse, específico do Django REST Framework. Mas que, na verdade, se a gente fosse executar pelo Postman ou algum outro software que consome API REST, ele simplesmente ia dar esse código do cabeçalho aqui, que é o HTTP response, o cabeçalho de resposta, tá? O header response. A gente tem a nossa endpoint, a gente tem aqui o que ele retornou, tem uma música cadastrada, os dados da música são o ID, que é gerado automaticamente quando a gente cria a música, e o que a gente precisa informar aqui, ambos são string, são título e artista, tá? A gente pode fazer um teste aqui, ó. Colocar o artista e fazer uma execução de post. Vamos ver aqui, eu vou atualizar, tá? Vamos ver. Musics. Pronto, agora sim. Tava dando um errinho ali que ele tava querendo atualizar. Mas ele atualizou, tá? A gente acabou cadastrando duas, porque eu dei um F5 ali para atualizar o post e dele salvou duas músicas iguais. A gente pode também apagar, tá? Se a gente for aqui no ID da música, por exemplo, ID 62, né? É a música ali, ó, ela vai na música 62, a execução do método delete, tá? O verbo http delete, apaguei a música, não existe mais música 62, volto para a listagem das músicas, só tem a 59 e a 61. Tá? Então são esses os endpoints que a gente tem. O listar música, que é o localhost na porta 8000 API barra musics, ou barra o ID da música, por exemplo, o ID 59, para a gente ver a música específica, que é o que a gente está fazendo agora, para a gente fazer um patch, um putch, que é para atualizar a música, por exemplo, a A2, vou executar, agora aqui, ó, atualizou, a A2. E fazer o método delete também, a gente tem que pegar esse endpoint aqui, que é a localhost barra API barra musics, no plural, barra o ID da música barra. Tá? São esses nossos endpoints que a gente vai usar. E aí a gente vai começar a desenvolver o projeto Django, aliás, o projeto Vue.js, que é para consumir essa API REST Django que já está pronta. Esse VS Code aqui a gente vai deixar ele aberto porque a gente tem o servidor do Django executando. Então toda a requisição que eu faço de erro, de acerto, ele vai apontar, se essa requisição chegará no servidor back-end, que é o que está aqui, ele vai ter o log ali. A gente tem o verbo HTTP REST GET, o endpoint, o tipo do HTTP, o código de status de resposta, no caso ali o 301 ele foi aceito e criado, no caso a gente fez ali uma listagem da música, e o tempo tá, que ele executa, tá? o ID. É o que a gente tem. Isso aqui, Ctrl+C, a gente para o servidor, tá? Mas eu não vou parar, então um CLS aqui, vamos executar de novo Python, ou Python 3 manage py server, tá aqui, o servidor está executando, cada requisição que eu faço que chega lá no servidor, seja aceita por ele ou não, ele vai dar o feedback no log do servidor Django, tá? Que é no caso aqui nesse nosso terminal. A gente poderia fazer isso através do Bash, através do terminal, estou fazendo isso através do VS Code, que é mais fácil. Legal, agora a gente vai abrir aqui o terminal, só para a gente entrar lá no desktop, Music API REST. Então aqui a gente tem, ó, o Music API REST, perdão, eu vou voltar uma aqui, CD, aqui. A gente tem o seguinte, a gente tem a pasta no desktop, na área de trabalho, Music API REST, que é essa pasta aqui, que é do back-end. Agora, nessa mesma, não dentro da pasta do back-end, mas ao lado da pasta do back-end, a gente vai criar o nosso projeto Vue.js do front-end. Para isso, a gente precisa ter o npm Node.js instalados. Então, a gente vai ali, Vue Create, o nome do projeto. Eu vou botar nessa forma, Music-Front-end. Você pode colocar o nome que quiser, tá? Ele vai pedir se a gente quer fazer com Vue.js 3 ou 2. A gente vai colocar o default, que é o Vue.js 3. Nesse caso, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está nessa versão, tá? E ele vai pedir para instalar algumas coisas depois, ele vai só demorar um pouquinho para instalar o nosso Vue.js, perdão, o nosso projeto Vue.js. E pronto, o nosso Vue.js está instalado. Agora, se a gente dá um CLS ou um clear, tá? LS, a gente tem o Music Frontend aqui. A gente vai entrar nessa pasta, Music-Frontend, LS, estão os nossos arquivos do Vue.js. E a gente vai abrir com o code espaço ponto. E podemos fechar aqui o bash, tá? Nesse caso,
a gente tem dois projetos agora. Aqui a gente está no projeto do front-end. No outro VS Code, a gente tem o back-end. No back-end a gente não vai mexer, a gente vai simplesmente deixar o Django executando, tá? Se você tiver uma máquina um pouquinho mais fraca, você pode cancelar com Ctrl C o servidor do Django aqui, para que enquanto a gente faça o projeto Vue.js, não esteja rodando nenhum outro... Você pode fechar, inclusive, esse VS Code, tá? E daí, depois que a gente terminar o projeto, que a gente vai testar ele, aí você precisa ligar de novo o servidor do Django, tá? Isso aqui só vai ficar ligado porque a gente vai testar, depois que a gente terminar o projeto Vue.js, a gente vai testar e precisa ter o motor rodando, então precisa ter o servidor do Django rodando. Eu vou deixar ligado. Se você quiser desligar ele para poupar aí processamento, pode. E aí depois, quando a gente testa, você religa de novo, tá? E tanto faz se é por aqui pelo VS Code ou pelo terminal do seu sistema operacional. Tanto faz aí o que você preferir. Aqui no Vue.js, a gente tem um projeto que a gente tem os components. Aqui eu posso apagar, tá? Esse Hello World aqui, podemos apagar. Que isso é padrão do Vue.js, é só umas boas-vindas. E a gente vai abrir um terminal aqui, Ctrl aspas simples no Windows ou Ctrl acento agudo nas distros Linux. E a gente está no Music Front-End aqui, ó. Dá um ls, vale para qualquer sistema operacional. E ele vai listar nossas pastas, então a gente está dentro do projeto, a gente vai ter que instalar algumas coisas via npm, que é, aqui já me trouxe o comando, o Axios e o Vue Router. A gente dá um Enter ali para confirmar, dentro do nosso projeto, tá, do front-end, ele vai instalar o Axios, que é para a gente trabalhar com a API REST, para a gente consumir a API REST, e o Router para a gente fazer navegabilidade entre diferentes endpoints do Vue.js, tá? Se a gente quer executar o projeto Vue.js, npm run dev. Aliás, run dev, tá, eu coloquei, mas é run serve. Run dev ele vai fazer testes para desenvolvimento, deploy também, tá? npm run serve para executar o servidor do Vue.js, que é o front-end que vai se comunicar com o back-end, no caso do Django, tá? Deu um erro aqui, que eu estou chamando o Hello World, que eu apaguei. Então, a gente simplesmente vai apagar isso aqui, ó. Vamos ver o que ele vai trazer para nós aqui. Defaults, componentes, a gente vai apagar. Só para a gente ver funcionando na prática. Ele vai executar no localhost 8080. Então, dê um Ctrl clique ali. Olha só que bacana. Se a gente der um localhost na porta 8000 API list music, a gente vai estar acessando o nosso back-end. Se eu der um localhost na porta 8080, a gente vai estar acessando o front-end. Aí que a gente tem que chegar. E nos próximos encontros a gente vai fazer a comunicação dessas duas abas, para a gente trazer os dados brutos de JSON do back-end, da nossa API REST, para uma versão mais visualmente agradável do Vue.js no nosso front-end aqui no localhost na porta 8080.